Vamos lá, pessoal. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Hoje eu vou pregar para você, vai ser uma tradução da Bíblia Sagrada um pouco diferente, mas vai dar para você interpretar, vai dar para você entender direitinho. Gênesis 16, versículo 13. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome. Olha só o nome do poço que ela deu. Tu és o Deus que vê. Porque dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Aí continua, versículo 14. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, fica em Cades Bered. Então ela deu um nome aqui que me chamou bastante atenção. E foi daqui que eu comecei a mensagem. Esse Lahai Roi, que significa, tu és o Deus que me vê. E eu queria pregar para você sobre isso. Quem acredita aqui que Deus vê todas as coisas? Pastor, eu acredito que Deus vê todas as coisas. Você levantou a mão, eu também levantei a mão aqui, eu também creio que Deus vê todas as coisas. Mas de vez em quando parece que nós não acreditamos. Por que de vez em quando a gente parece que nós não acreditamos? Porque nós fizemos coisas sobre a face da terra que na nossa cabeça parece que Deus não está vendo. Porque se tivesse Deus, ou se tivesse qualquer outra pessoa próxima da gente, a gente até teria vergonha de fazer aquilo. Eu vou te mostrar um exemplo na Bíblia Sagrada sobre essa situação, tu és o Deus que me vê. Abra a sua Bíblia Sagrada agora, vai começar a mensagem, Êxodo 2, versículo 11 ao 15. Eu vou ler com você e você vai prestar bem atenção aqui. Êxodo capítulo 2, versículo 11 ao 15. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que eles faziam. E agora você vai anotar isso aqui, ó, sublinha isso na Bíblia. Ó. E viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Agora é isso aqui, ó. E olhou para todos os lados. Eu não sei como é que está na tua Bíblia Sagrada. Nessa aqui está escrito assim, ó. E olhou para todos os lados. O que é olhar para todos os lados? É olhar para frente, olhar para cá, olhar para lá. Ele deu aquele vislumbre assim. Ele começou a olhar para todos os lados. E vendo que não havia ali ninguém. Aqui que está o B.O. Que de vez em quando eu e você, nós também fizemos isso. Nós olhamos para todos os lados e a gente vê que ninguém está vendo, ninguém. Nunca vai existir ninguém está vendo. Porque sempre Deus vai acabar vendo. Você me disse agora, você não levantou a mão? Quem levantou a mão agora há pouco diz assim, ó, não, pastor, eu acredito que Deus está vendo. Lahai Roi, o Deus que me vê. Eu acredito no Deus que me vê. Tá, ok. Mas, como eu disse, o Moisés ele olhou para frente, para o lado, olhou para tudo que é lado, né? E diz assim, ó, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Aí ele pensou, pronto, esse egípcio não vai maltratar ninguém. Ele deu um golpe, não sei que tipo de golpe que ele deu lá, mas ele deu um golpe e matou então o egípcio. Ok, escondeu o cara na areia. Só que no próximo versículo, que eu quero ir até o 15 com você, diz assim, Moisés saiu no dia seguinte e na cabeça dele já tinha sido tudo resolvido, porque ele matou o cara, enterrou o cara, está enterrado. E diz assim, Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, tinha 2 hebreus lá brigando, e olha o que aconteceu. Então, perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? Ele falou assim, por que você está espancando o seu próximo? E aí olha só, e o homem respondeu, escuta isso aqui agora, se preparem, quem pôs você por príncipe ou juiz sobre nós? Atenção, leia comigo. Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Falei que nem os irmãos falaram, vixe, você viu? Ele olhou para cá, ele olhou para lá, ele olhou para todos os lados, não tinha ninguém. Mas no dia seguinte, depois que ele tinha escondido, como você viu aqui, o egípcio, né, na areia, ele foi tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, e a Bíblia diz que um desses hebreus diz assim, ó, você está querendo me matar, como matou também aquele egípcio? Escuta essa. E Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram aquilo que eu fiz. Então, mediante o versículo lá de Gênesis capítulo 16, 13, Lahai Roi, o Deus que me vê. E mediante esse versículo que eu dei para você agora, eu tirei algumas conclusões. Primeira delas, o Moisés, ele olhou para todos os lados e viu que não tinha ninguém. Fez uma checagem, matou e enterrou. Quem concorda comigo que provavelmente, se tivesse alguém ali olhando, ele não faria isso?
Você concorda comigo? Que provavelmente se tivesse alguém enxergando, olhando, ele não teria matado aquele egípcio. Ele ia olhar o cara batendo, ele ia olhar o cara espancando, mas não ia fazer nada. Mas, como ele percebeu que não tinha ninguém, ele fez isso. Só que qual foi o erro dele? Olha qual foi o erro. O problema de Moisés é o nosso problema também. Eu olho para todos os lados e eu esqueço de olhar para cima. De vez em quando a gente acaba esquecendo de olhar para cima. A gente esquece quando a gente vai fazer as coisas, a gente esquece que existe um Deus que vê todas as coisas. Existe um Deus que vê tudo. E esse Deus que vê tudo, e porque a gente, até coloquei isso aqui no meu texto, né? A gente olha sempre horizontalmente. Ah, não tem ninguém olhando, meu marido não está olhando, meu pastor não está olhando, minha esposa não está olhando, meu pai não está olhando, minha mãe não está olhando, ninguém. Então você tem uma sensação que você está sozinho, mas você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinho. Você está entendendo o que o pastor Mike está querendo dizer? Isso aqui é sério. Então eu queria pregar para você hoje que isso aqui que você viu aqui está espalhado por toda a Bíblia Sagrada. Isso aqui está espalhado por todas as Sagradas Escrituras. O que, pastor? A diferença entre caráter e reputação. O que seria caráter, pastor? Caráter é aquilo que você faz até quando ninguém está olhando. Diga em voz alta comigo todo mundo, é o que eu sou. Mais alto? Então você é daquele jeito. Então quando ninguém está olhando, você continua com aqueles princípios. Você vive aquilo ali na frente das pessoas e atrás das pessoas. E o que é reputação? Quem sabe o que é reputação? Reputação é aquilo que você faz para que as pessoas olhem, para que você passe uma coisa para elas. E muitas vezes você nem é aquilo ali. Não é o teu caráter, mas você está zelando para a reputação. A reputação eu coloquei, é fazer coisas para que as pessoas olhem para aquilo que eu estou fazendo, para que elas pensem que eu sou aquilo ali. Isso é reputação. Então você percebe que muitas pessoas elas não estão zelando pelo seu caráter. Elas não zelam por um caráter diante de Deus, no oculto, no escondido. Mas as pessoas estão zelando somente uma reputação diante dos homens. Então se nenhum homem está me vendo, eu faço. Porque eu esqueço que Deus está me vendo. Então, mediante isso aqui, vamos para Mateus capítulo 6, versículo 1. Todo mundo conhece esse texto, mas eu vou ler contigo. Mateus 6, do versículo 1 ao versículo 4. Então, quem você é? Você é aquela pessoa que você zela por um caráter, por você ser alguma coisa, ou você, na verdade, zela por reputação, que é parecer ser alguma coisa? Porque você vai ver isso ao longo da Bíblia. Muitas pessoas tentando aparentar uma coisa que de fato elas não são. Então a pessoa na frente dos outros, ela vive um personagem. Só que ela esquece que Deus, como você viu aqui na Bíblia Sagrada, Deus ele está vendo. Deus ele está enxergando. Olha só o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 1. Evitem, olha o que Jesus diz, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Por que eu tenho que evitar, Jesus? Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês. Então tudo que eu vou fazer, tudo que você vai fazer, tudo que a gente vai fazer, se nós começarmos a fazer só para mostrar para as pessoas que nós somos bons, eu vou perder a minha recompensa. Olha só o próximo, na continuidade do versículo. Quando você der uma esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Então a pessoa, como eu falei agora, ela está procurando mostrar uma reputação, que todo mundo ovacione ela, aplauda ela, que todo mundo olhe para ela e diga assim, nossa, olha o que essa pessoa está fazendo, olha o que essa pessoa fez. E olha só, em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, ou a retribuição daquilo que fizeram. Então, se eu fizer qualquer coisa para me mostrar, para aparecer, e eu não sou aquilo ali, você escutou o que eu estou falando? Eu não sou, não é o meu caráter, mas eu quero zelar para uma reputação. Então olha só o que ele diz agora no próximo versículo. Mas ao dar esmolas, a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. E ele diz mais, para que a sua esmola fique em secreto. Agora você vai ler isso aqui, vamos lá. E o seu pai, vamos comigo? Que vê em secreto, lhe dará a recompensa. É isso que eu estou pregando.
O Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus que procura olhar a gente não só diante dos homens, ele olha a gente no secreto. E ele vai permitir alguma forma, ele vai permitir algum jeito de retribuir aquilo que você está fazendo lá onde ninguém está vendo. É isso que eu quero te mostrar. É isso que eu quero te mostrar, porque o Moisés, como eu disse, ele olhou para todos os lados, só ele esqueceu de olhar para cima. Então ele fez algo, como você viu na Bíblia Sagrada, ele fez algo que ele pensou que não teria retribuição, ou que ninguém ia ficar sabendo, mas teve lá um hebreu que disse, eu vi. Não, mas não tem como você ter visto, eu fiz um negócio bem amarradinho, eu fiz um negócio e ninguém estava vendo, ninguém estava sabendo. Como ninguém estava sabendo? Deus, ele vai dar um meio de retribuir. Eu até coloquei, fazer as coisas boas para ser visto e deixar de fazer coisa errada só porque eu estou sendo visto. Você escutou o que eu falei agora? Não é só, esse texto aqui não está falando somente de você fazer coisa boa para ser visto. Aqui está falando esse texto também de você deixar de fazer coisa errada porque você está sendo visto. Esse é o problema de muita gente. Eu deixar de fazer as coisas erradas só porque alguém está olhando. E eu vou te falar de novo, provavelmente, se tivesse alguém por perto e o Moisés tivesse visto alguém lá, provavelmente ele não teria matado aquele egípcio. Ele jamais teria matado o egípcio. Por que ele não teria matado o egípcio? Porque ele ia ficar de olho daqui, ele ia ficar de olho de lá, ele não ia fazer o negócio. E você também é assim? Pastor, quando alguém chega, eu desligo o celular. Pastor, se a minha esposa entra na sala, eu já começo a trocar o que eu estou assistindo. Pastor, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu dou uma mudada. Se tem pessoa junto comigo, eu me comporto de um jeito. Se tem outra pessoa, de outro. Eu já te falei, e eu vou repetir de novo essa história, rapidinho, porque encaixa com o que eu estou pregando. Teve um dia que eu estava chegando na frente do mercado, lá em Encruzilhada do Sul, na minha primeira igreja. Eu fui comprar um negócio no mercado, e tinha um irmão da igreja fumando. Estava fumando na porta do mercado. Ele estava fumando, muito bem, relaxado, tal, aquele negócio. Daqui a pouco, meu irmão, ele me viu. Quando ele olhou para o lado, ele me viu. Ele jogou o cigarro no chão, ele apagou o cigarro, ele pegou e puxou do bolso uma bala, enfiou na boca, ele começou a chupar aquela bala. Quando eu cheguei bem perto, ele estava meio tremendo. Ele me cumprimentou e disse, a paz do Senhor. E eu falei, fica tranquilo, irmão, já te vi fumando. Você está entendendo o que eu estou falando a você? Isso aqui é sério, irmão. Isso aqui é sério. É bem provável que se ele tivesse me visto antes de colocar o cigarro na boca, ele teria fumado? Ele não ia fumar. Aliás, antes de colocar o cigarro na boca. Se ele tivesse me visto, ele jamais colocaria o cigarro na boca. Então você vê que ele zela mais por reputação do que por caráter. Porque caráter é uma coisa que você é. Caráter é uma manifestação do teu ser, dos teus princípios. Isso é caráter, é uma manifestação de quem você é. E o que é reputação? Reputação não. Reputação, você é uma pessoa que você pode deixar o teu caráter de lado, quem você é, para você mostrar uma coisa para alguém, para você mostrar uma coisa que você não é. Então aquela pessoa junto, você não faz. Se aquela pessoa sai, você faz. Então isso que eu quero te mostrar na Bíblia Sagrada, que Deus vai recompensar. Ele vai recompensar o que você faz em secreto. Você sabe que eu nunca entendi por que tem gente que diante da gente é muito abençoada. Uma pessoa querida, legal, bacana, mas a vida é uma derrota. E eu sempre tive esse cri-cri, porque eu já falei para você e vou repetir de novo. A gente não conhece as pessoas. A gente não sabe? É aquele negócio. E eu disse, como é que pode? É alguma coisa que Deus está retribuindo essa pessoa, o secreto dela. É lá onde ninguém está vendo. Uma pastora nos Estados Unidos, muito usada em cura divina, ela orava, os cadeirantes ficavam levantados da cadeira de roda, ficavam curados, o milagre acontecia. Mulher muito extremamente usada. E ela orava sempre para um rapaz, o rapaz não levantava a cadeira de roda. Não levantava a cadeira de roda. Um dia ela foi falar com Deus, ela falou assim, Deus, por que aquele cara não levanta? Todo mundo levanta, mas esse cara não levanta. Deixa eu fazer. Aí Deus falou ao coração dela pela palavra, só se for por ti, porque por mim não. Eu não quero que ele faça isso. Eu não quero que ele fique curado hoje eu não quero que ele fique curado, nesse exato momento. Então Deus, que seja por mim, a igreja vai glorificar o teu nome, só se for por ti. Ela foi lá e orou.
Ela orou, o cara levantou da cadeira de roda, saiu correndo no meio da igreja, a igreja ficou louca, o pessoal começou a ovacionar, aplaudir, ai, aleluia, glória a Deus, milagrão. Você concorda que é um milagrão, não? Tá, o cara sumiu da igreja. O cara sumiu, desapareceu da igreja, nunca mais apareceu. Aí eles foram atrás, a equipe da pastora, saber o que tinha acontecido com ele, né? Porque tem muita gente que recebe cura, depois a cura, a pessoa não consegue manter a cura, a doença volta. Aí foram atrás e tal, ele tinha se matado. O que aconteceu? Olha que coisa séria. Ele sabia quem tinha dado o tiro nele, o tiro, porque era vítima de uma bala perdida. Então ele estava andando de cadeira de roda porque ele recebeu esse tiro. Só que ele não era bala perdida, ele sabia quem tinha dado o tiro. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, porque ele não conseguia ir de cadeira de roda, porque era tipo um morro, né? Ele pegou e ficou curado, ele subiu lá, matou o cara e se matou. Então, tá, mas o que eu quero te mostrar? É isso que eu estou falando. Deus, ele vê coisas no secreto que a gente não vê, irmão. Deus, ele enxerga coisas que não é aquilo que eu e você nós enxergamos. Lembra? Deus não é homem Deus não é homem que enxerga o que está diante dos seus olhos, mas Deus enxerga o coração, ele não é igual ao homem. Então você começa a notar na Bíblia Sagrada que Deus, fala comigo essa palavrinha, ele vai expor o que eu faço de caráter. O que ele vai expor? Aquilo que eu faço e não de reputação. Porque reputação é você mostrar uma coisa que você não é. E caráter é o que você é. E o que Deus vai expor? O secreto. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 22. Então Moisés pensou, bom, ninguém viu, né? Não, viu sim, Deus viu. Na verdade, essa questão de ninguém tá vendo nunca vai existir. Porque um pelo menos sempre vai estar vendo. E geralmente 2. Quem vai estar sempre vendo? Principalmente 1. Deus. E o que é o 2? O diabo. Sempre Deus ou Satanás. Deus sempre sim. Mas o Satanás sempre vai ter. Por que eu não digo que ele vai estar olhando toda hora? Porque ele não é onipresente. Satanás não é onipresente. Mas ele vai estar vendo. Escuta isso aqui agora. Servos, obedeçam em tudo seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Irmão, quando você vai trabalhar, vai fazer qualquer coisa, você não precisa que alguém te fiscalize, irmão. Você não precisa de alguém te ficar fiscalizando. Você, né, servindo aqui na terra apenas quando estão sendo vigiados. Então, se tem alguém em cima de ti, você faz. Fiscaliza. Não, eu vou fazer, tá. Não, escuta só. Visando somente agradar a pessoas. Esse aqui é o nosso grande problema. A gente pensa que Deus não vê essa parte. E é aqui que Deus vê, irmão. A parte que Deus mais vê não é aquela que você conseguiu mostrar que você está agradando gente. Não, então não faça só as coisas que você está sendo fiscalizado, vigiado. Aí você faz, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo a quem? Olha isso. Ele está falando aqui de trabalho terreno, trabalho terrestre. Está falando de patrão. Quando você vai ser um funcionário, você não tem que fazer só quando o teu patrão está em cima te fiscalizando. Não, você tem que fazer as coisas temendo a Deus, sabendo que lá naquele emprego, Deus está olhando você. E ele fala mais, vamos lá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Fala comigo, caráter. Isso aqui é caráter. Isso aqui é quando você faz de todo o teu coração. Você não maqueia nada. Você não coloca nenhuma maquiagenzinha. Você não faz nada disso. Então façam de todo o coração. Como para o Senhor e não somente para as pessoas. Tem que vir de dentro de você. Tem que ser uma coisa que você não vai apenas parecer. Você vai ser aquilo ali. Você é. Então é uma coisa que você não consegue dividir. Não, na frente essa pessoa eu sou assim, nas costas eu sou assado. Não, irmão, Deus não vai te abençoar, irmão. Deus não vai abençoar você. Sabendo, olha só o que diz aqui, que receberão do Senhor a recompensa da herança. Olha isso. Então, pelo que está escrito aqui, nesse texto, o versículo 22 e o 23, guarda essa palavrinha aqui, sabendo que receberão do Senhor recompensa ou retribuição, ok? Agora eu vou te fazer uma pergunta, depois que nós lemos de novo o 22 e o 23 de novo. Vamos ler o 22. Servos, obedeçam em tudo os seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, fiscalizados, visando somente agradar pessoas, mas
com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Não para. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, para com o Senhor e não somente para as pessoas, vírgula, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Então vamos lá, mediante esses 3 versículos, Deus vai te recompensar o quê? O que você fez para as pessoas ou o que você fez onde as pessoas não estavam vendo? Exatamente isso. A recompensa que você vai receber de Deus aqui na terra é quando ninguém está vendo, mas Ele está vendo e Ele percebe que você é correto. Então Deus, Ele abençoa caráter, não reputação. Forte isso, né? Deus, Ele abençoa quando ninguém está vendo. E quando ninguém está vendo, quem é você? Quem é você? Não esqueça, Lai Roi, o Deus que tudo vê. E ele diz que essa recompensa, olha só o que demais diz, ó. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E agora pega esse 25 agora. E quem fizer injustiça escondida, fala para mim, receberá em troco a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. O que significa ninguém vai ser tratado com parcialidade? Até coloquei, ó, Deus está preocupado com o meu caráter e não com a minha reputação. E essa palavra aqui que Ele vai recompensar, segundo, ninguém vai ser tratado com parcialidade, é que independentemente, qualquer um de nós aqui, o que fizer de bom ou de ruim, que ninguém está vendo, vai saltar para fora. Deus vai jogar no ventilador. Ele vai jogar no ventilador. Quem fizer injustiça vai receber em troco a injustiça feita. E não vai ter acepção de pessoas. Não vai ter. Pode ser pastor, pode ser o bispo, pode ser o papa, pode ser quem for. Quando você está no oculto, você está sendo quem você é. E se ali você praticar injustiça, vai ser jogado à tona. Deus vai mostrar de uma forma ou de outra. Então fala comigo, Ele vai retribuir. Ele vai recompensar. Então você vê o Moisés naquele momento, né? O Moisés naquele momento olhou para todos os lados, só não olhou para cima, fez besteira e ele foi recompensado, ele ficou com medo, teve que fugir. Agora teve um rapaz que eu acho que eu não posso deixar de pregar sobre ele, que é Gênesis capítulo 39. No versículo 7 ao 9 não tem como a gente não falar dele, né? E assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, venha para a cama comigo. Olha isso. E ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escuta, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, e tudo o que ele tem passou nas minhas mãos, e o 9 é demais, não tem ninguém nesta casa, olha o que o José falou, hein? Vamos ler comigo, ó. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim, e ele não me vedou a nada, a não ser a senhora, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha isso aqui, que coisa interessante. Agora você vai ver a diferença entre essa mulher e o Jó. Você vai ver a diferença do José. Olha a diferença no versículo 11. Olha a diferença. 11. E aconteceu, porém, que certo dia, José entrou na casa para fazer o seu serviço. Isso aqui, ó. E ninguém dos de casa se achava presente. Não tinha ninguém lá. Versículo 12. Então ela pegou a roupa de José e disse, vem para a cama comigo. Olha só. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos, saiu fugindo para fora. Então essa mulher, ela jamais ia fazer isso na frente do marido. Mas o José, ele tinha alguém a mais do que o marido ou de qualquer pessoa naquela casa, porque não tinha ninguém naquela casa. A casa estava sozinha. Mas o José sabia que Deus estava ali. E é aqui que Deus recompensa. O que o José se tornou depois? Fala para mim. Por que o José se tornou governador? Porque a maioria das vezes que você vai ler na Bíblia Sagrada, o José é um cara que mantém o mesmo caráter. O José é um cara que mantém o caráter. Ele não é um cara preocupado com reputação, porque se ele tivesse preocupado com reputação, ele se deitaria com a mulher, teria o prazer de se deitar com essa mulher e mostraria para todo mundo que está tudo bem.
Essa mulher é a mesma coisa. De repente a reputação dela, não, eu não traí, não, eu não fiz nada, mas ela tinha feito. Mas Deus, Ele honra, como o pastor Mike colocou aqui, ó, Ele honra as pessoas que quando ninguém está vendo, elas são abençoadas. Você sabe por que o Davi também foi tão abençoado? O José foi governador, o José do Egito. E por que o Davi se tornou rei? Abre em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Isso aqui é de pensar, viu, irmão? Isso aqui é de analisar, isso aqui é de meditar, isso aqui é dia de você começar a pensar e dizer verdade, Jesus. O que eu estou mais preocupado? Eu estou preocupado mais com a minha reputação ou eu estou preocupado com o meu caráter? Eu estou preocupado com o que eu faço diante de Deus ou eu estou preocupado com quem eu sou diante dos homens? Eu sou uma pessoa que eu estou preocupado em ser ou eu estou preocupado em parecer? Porque tem muita gente que a pessoa ela quer parecer uma coisa, ela não é aquilo. Olha só o que diz aqui então, 2 Samuel 7, 8. Diz assim: agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só de onde Deus tirou ele. Eu tirei você das pastagens, do trabalho e de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Da onde que o Davi foi tirado? Fala comigo, de trás das malhadas, de trás das ovelhas. Exatamente, irmão, Deus, quando Ele vai abençoar uma pessoa, Ele vai olhar para o caráter dela quando ninguém está vendo. É ali que Deus vai levantar pessoas grandes. É ali que Deus vai abençoar. Deus vai recompensar o que está em secreto. Deus vai recompensar quando ninguém está vendo. Quem é você entre quatro paredes? O que você fala, o que você diz. Aí quando chega uma pessoa, você dá uma transformada no rosto. Oi, tudo bem? Tá, isso aí Deus não vai abençoar. Exato, Deus não vai abençoar nunca esse negócio. Deus, Ele vai abençoar o secreto, lá atrás das ovelhas, lá atrás das malhadas. Ele vai abençoar lá na casa do Potifar, quando você tem a possibilidade de cometer um pecado e você não peca, porque você diz, não tem ninguém na casa, mas o meu Deus está me olhando, e é o Deus que vem em secreto e retribui isso, e Ele faz isso sem parcialidade, não faz acepção de pessoas, Ele vai jogar no ventilador, ou Ele vai recompensar, ou Ele vai retribuir, Ele vai fazer isso. Então, mediante isso, eu acabei entendendo esses 4 versículos que eu vou te dar agora. Eu vou te dar na corrida eles, Jó 24, 31, e eu acabei entendendo cada um deles, ó. Então sim, irmãos, Deus está fiscalizando tudo. Deus está vigiando tudo. Jó 24, 31. Jó 24, 31. Não existe? Não existe Jó 24, 31? Será que eu anotei errado a referência? Que Deus, Ele olha todos os caminhos do homem. Eu falei, então põe Provérbios 5, versículo 21. Depois eu acho Jó. Ó, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E agora escuta essa. E Ele considera todas as suas veredas. Note essa palavra todos, né? Palavra todos, todas as veredas. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor. E Ele considera todas as suas veredas, todos os teus caminhos Ele considera. Agora Provérbios 15, versículo 3. Provérbios 15, 3 agora. Os olhos do Senhor estão aonde, pessoal? Todo lugar, contemplando os bons e os maus. Agora olha esse aqui, Hebreus 4, versículo 13. Hebreus 4, 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, olha a palavra aí. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele quem temos de prestar contas. Então essa palavra todos, todas, todos, você chegou a achar em Jó? Jó também fala sobre isso. Eu sei que a Bíblia também fala em Jó também sobre todos os caminhos. Diz que Deus ele olha para todos os caminhos do homem, todos. Então por que Deus fiscaliza tudo? Todos os caminhos, todas as veredas, todas as coisas, todas as pessoas boas ou más. Por que Ele fiscaliza tudo? Por que Ele está olhando? Ele diz que os anjos de Deus eles são cheios de olhos. Eles estão sempre olhando tudo. Por causa de Apocalipse 22, 12. É por causa disso aqui, ó. Aí, ó, é isso aí, ó, é Jó aqui, ó. É Jó 31, 4. Eu anotei a referência errada, me perdoe, ó. Será que Deus não vê os meus caminhos? Não conta todos os meus passos? Ó! Diz que Deus sabe até quantos passos que você deu no dia.
Irmão, não é aquele aplicativo do Google lá, não, é Deus mesmo. Então, todos os passos, todos os caminhos, todas as veredas, todas as pessoas boas, todas as pessoas más, tudo. Por que ele faz isso? Agora sim, Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora. Ó, não vai demorar muito não. Eis que venho sem demora, comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um, vamos lá? Segundo as suas obras. Por que Deus fiscaliza tudo? Porque Ele vai expor. Deus, Ele vai expor. Deus, Ele vai expor todas as minhas obras. Como? Retribuindo, recompensando. Coisa justa e coisa injusta, ela vai aparecer aqui nessa terra. Jeremias 17, no versículo 10, também fala sobre isso. Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos. Então Deus que diz que Deus não sonda somente por fora, Ele sonda até o coração. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E eu pergunto, é aonde todo mundo está vendo ou é aonde as pessoas não estão olhando? É onde não está olhando. O apóstolo Paulo falou um negócio tão forte na Bíblia, mas o apóstolo Paulo falou um negócio tão forte que chega assim a dar um arrepio, porque em Romanos 2, versículo 16, fala bem assim em Romanos 2,16, ó. E no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, leia para mim agora o que Ele vai fazer: julgar os segredos das pessoas. O teu maior segredo vai ser julgado. O que você escondeu de todo mundo, o que você conseguiu passar uma reputação, sabe, diferente daquilo que você é, esse segredo que você tem, escondido, que ninguém sabe, esse segredo, ele vai ser julgado por Deus. Diz que Deus vai julgar os segredos das pessoas, continua, de acordo com o meu evangelho. Isso aqui é demais, irmão. Isso aqui está dizendo que Deus vai sim, pessoal, Ele vai julgar segredos, coisas que você guardou, coisas que você escondeu, coisas que a pessoa diz assim, eu vou deixar isso aqui vai caducar. Isso aqui vai caducar, eu vou esconder esse negócio, e na frente dos outros nunca ninguém vai ficar sabendo. É aquelas pessoas que dizem assim, nega até a morte. Não nega até a morte. Tomara que você seja retribuído aqui na terra ainda. Tomara. Lucas 12, versículo 2, olha só o que diz, pessoal. Diga comigo, vai ter quebra de sigilo. Você sabia? Quem sabe o que é quebra de sigilo? É quando revira o celular de uma pessoa e descobre algumas coisas ali. É quando pegam as coisas telefônicas lá, aquilo que a pessoa falou por telefone é quebrado. Então aquilo ali é uma coisa privada, aquilo ali é uma coisa particular da pessoa, que está num celular, que está num computador, e aí é quebrado o sigilo. Vai lá dentro e joga aquilo ali e expõe para todo mundo. Vai ter quebra de sigilo, pessoal. Mas como assim vai ter quebra de sigilo? Porque ele sabe. De repente teu marido não sabe, tua esposa não sabe, teu filho não sabe, mas vai ter quebra de sigilo. Vai ter quebra de sigilo. Teu pastor não sabe, mas vai ter quebra de sigilo. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Porque não há, no verbo existir, não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Não existe nada oculto que não venha a ser conhecido. Versículo 3 agora. Porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz. E tudo que disserem ao pé do ouvido, sabe o que é falar ao pé do ouvido? Ó? Tudo que for falado ao pé do ouvido no interior de uma casa será proclamado nos telhados. Ou seja, Deus vai jogar no ventilador, irmão, Ele vai jogar. O Moisés jurava que ninguém ia ficar sabendo, irmão. O Moisés jurava, ele olhou para um lado, olhou para o outro, matei o egípcio, escondi na areia, deixei bem escondido. Não, irmão, Deus sabe. Quem lembra de Acã na Bíblia Sagrada? Você lembra do Acã? O Acã fazia parte do povo de Israel lá, que fez a volta ao redor das muralhas. E na 13ª vez que eles fizeram a volta ao redor das muralhas, as muralhas caíram. Só que não podia pegar nada lá de Jericó. E o Acã foi lá e pegou. Mas a Bíblia diz que ele escondeu bem direitinho. Ele escondeu embaixo da bagagem, ele colocou lá embaixo da tenda, ele escondeu um negócio bem escondidinho, para ninguém ver. Sabe o que aconteceu? O povo perdeu uma batalha que não tinha como perder. O Josué ficou louco. Ele disse, Deus, como é que a gente foi perder uma batalha dessa? Não tem cabimento. Como é que vai acontecer um negócio desse? E Deus disse, Josué,
pode se levantar do chão. Pode parar com palhaçada. Não. Vai procurar de casa em casa, de tenda em tenda, de família em família, de tribo em tribo, vai. Ele começou a passar um pente fino, foi pente fino, tal. Chegou lá no Acã, encontrou ou não encontrou? Quem sabia já de tudo? É Deus. Mas o cara quando pegou, eu duvido que tinha alguém quando ele pegou lá a capa babilônica. Não tinha ninguém por perto. Duvido que tinha alguém lá quando ele pegou a prata, o ouro. Duvido. Mas como eu te disse, nunca você vai poder dizer, ninguém viu. Essa palavra ninguém viu, você nunca vai poder usar. Nunca na tua vida. Porque pelo menos um sempre vai estar vendo. E a maioria das vezes, no mínimo quantos? 2, Deus e o diabo. Você nunca vai poder dizer que não viu. Porque o diabo está em cima, ele não é onipresente, mas ele está em cima. 1/3 dos anjos caíram junto com ele, então dá uma conta de mais ou menos 7 demônios para cada pessoa. Então o negócio não é brinquedo, irmão. Então não há nada oculto que não seja descoberto. Deus vai quebrar os segredos, Ele vai descobrir vai tirar os sigilos que a gente tem. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, versículo 14, vamos lá, estou acabando quase. Pastor, estou até meio assustado agora. Por quê? Você não é uma pessoa de caráter? Você é uma pessoa que você não tem caráter? Porque caráter você é em qualquer lugar. Você é o mesmo na frente dos outros, você é o mesmo lá quando ninguém está vendo. Você é igual. Pastor, pior que não. Pior que não, pastor. Eu não sou. Pastor, eu zelo pela minha reputação. Eu zelo por aquilo que os outros estão vendo de mim. Deus me livre se as pessoas ficarem sabendo as coisas que eu faço, pastor. Deus me livre não. Olha só. Porque Deus de existir, há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então Deus vai trazer a julgamento. Pode demorar um pouco. Pode demorar? Pode. Aqui mesmo em Eclesiastes 8, versículo 11, diz o seguinte: como não se executa logo a sentença contra uma má obra, o coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. E olha o que diz agora, hein? Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Olha o 13, ó. Mas nada correrá bem ao ímpio. Então, ou seja, tem um período que Deus não faz nada. Fala comigo, Ele só fica olhando. E por que Ele só fica olhando? Ele não executa o juízo, Ele não retribui. Por que Ele não faz nada? Porque Ele está dando um tempo para ver se você muda. Ele está vendo você, Ele está esperando um tempo para ver se você se converte. Então você não pode confundir a misericórdia de Deus com Deus fazer vista grossa. Deus não está fazendo vista grossa. Não é que você está fazendo uma coisa errada que ninguém está vendo e que não aconteceu nada, que não vai acontecer. Você escutou o que eu falei agora? Então não é que você fez uma coisa errada ou está fazendo uma coisa errada e continua fazendo uma coisa errada às escondidas que ninguém está vendo. Não quer dizer que não vai acontecer o julgamento e a retribuição. Vai acontecer. Pode demorar um pouco. No começo do versículo diz no 11, ó. No 11 diz assim, ó. Como não se executa logo a sentença contra a má obra. Então Deus é misericordioso, Ele é benigno, né? Existe uma benignidade da parte de Deus, Ele vai deixando, até ver se a pessoa muda. E pastor, e tem gente que por acaso, pastor, não vai ser julgada sobre a face da terra? Existe. E eu vou falar um negócio, esse aqui que é o perigo. Porque em 1 Timóteo, eu nunca preguei isso aqui, 1 Timóteo 5, 24, fala um negócio violento. Fala sobre o seguinte, ó. Os pecados de alguns serão como, pessoal? Notórios, mesmo antes do juízo. Eu nunca pensei que ia falar um negócio desse. Fala comigo, glória a Deus. Não, pastor, glória a Deus. Não, está amarrado. Não, está amarrado não. Tomara que o teu pecado, ele apareça antes do juízo. Por quê, pastor? Porque alguns pecados, os pecados de alguns serão notórios, mesmo antes do juízo. Mas outros só se manifestam mais tarde. Escuta o 25 agora, ó.
Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Então eu queria explicar uma coisa a você. Que tudo que você faz de bom aqui na terra, pode ser que Deus manifeste e te recompense aqui na terra, ou pode ser só depois do juízo. Que você vai receber coisas boas que você fez aqui na terra, você só vai receber depois. E tem pessoa que também é o contrário. Que aquilo que ela fez de ruim não vai ser recompensado aqui na terra. Ai, pastor, graças a Deus, tomara que seja eu. Não, é perigoso. Você vai ser recompensado depois do juízo com o inferno. Então, bom seria que eu já te descobrissem agora. O bom seria que espirrasse esse negócio da tua vida agora, esse podre. Diga aleluia. Porque tem gente que está esperando para ser descoberto quando? Depois. Ah, mas ninguém ficou sabendo. Mas a Bíblia diz no versículo 24, e olha só, os pecados de alguns são notórios, mesmo os antes do juízo, mas os de outros só manifestam mais tarde, depois do juízo. Que a pessoa vai para o inferno. E aí a pessoa vai dizer, mas como é que vamos saber disso? Lá em Apocalipse diz, eu não preparei, mas diz que os livros serão abertos. E diz que Jesus ele é digno de ler os livros, e ali vão estar escritas as obras de cada um. Você acha que você consegue achar esse versículo para mim, meu filho? Mas, ou seja, tem um livro na Bíblia Sagrada que fala, o Apocalipse diz, que ele vai desatar os selos, ele vai quebrar, e ele vai pegar os livros, ele vai ler os livros sobre as obras de cada um de nós. Pastor, e vai ser na cara dura mesmo, assim, na cara dura. Vai passar como se fosse assim, tipo um filme. Vai passar como se fosse assim, tipo um negócio. Ai, sei lá, eu não sei se eu falo negócio. Se a minha esposa me der permissão, eu falo. Fala ou não falo? Não vou falar lugar, não vou falar o nome da pessoa nem nada, posso? Ela não me deu permissão, vou falar. Teve um lugar que eu passei e tinha um cara que estava fazendo coisa errada na igreja, pegando dinheiro. E essa pessoa não foi aqui, graças a Deus, aqui em Campo Grande. Aí, essa pessoa, eu dei oportunidade para ela. Eu chamei ela no escritório, eu falei assim, fulano, você não tem nada para me contar? Não. Eu falei assim, fulano, você não está fazendo nada de errado, você gostaria de me contar? De repente uma coisa assim que não agrada a Deus? Não. Eu disse, fulano, estou te dando a chance. É melhor você falar. É melhor você dizer. É melhor não sei o que, coisa. Eu não estou fazendo nada. Aí virou macho. Deu um tapa na mesa assim, ó. O senhor está me acusando? Aí eu... Ai, meu Deus do céu. Aí eu virei macho também. Cala tua boca, fica quieto e senta aqui. Se trancou. Aí peguei, liguei a televisão e mostrei ele roubando. Porque tinha uma câmera em cima. Quem que é esse aqui, rapaz? Irmão, sai do meu escritório. Eu acredito que é assim que vai ser. Eu acredito que é dessa forma que vai ser. Se vai ser livros como está na Bíblia Sagrada, é esse aí mesmo, meu filho, será? Esse é. E vi também os mortos, os grandes e pequenos, que estavam em pé diante do trono. Continua. Então foram abertos os livros. E ainda outro livro da vida que foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito nos... Então eu estou te falando, não vai aparecer, irmão. Eu estou te falando, a gente não está acreditando no negócio desse, irmão. A gente não está acreditando. Tudo que você está fazendo está sendo registrado. E aquilo que você pediu perdão, se arrependeu, se consertou, vai sendo apagado, irmão. Aquilo ali não vai ficar. Mas aquilo que você fez de ruim e você não se consertou, vai dar B.O. Vai dar B.O., não vai dar B.O. E se não der já B.O. aqui na terra, porque alguns de nós já seremos descobertos aonde? Aqui na terra. Aqui na terra. Então é isso que eu estou te falando, irmão. Pastor, o que você fez com esse rapaz depois? Ele ficou de gancho um tempão lá. Então é isso que eu estou falando você. Mas a gente não... Irmão, a gente não acredita em Deus. Se a gente acreditasse em Deus, a gente não fazia certas coisas. Ah, mas ninguém está vendo. Ah, vamos fazer aquilo. Não faz isso, irmão. Teve um grande pregador chamado Smith Wigglesworth.
Esse foi um pregador chamado Apóstolo da Fé, já li vários livros dele. E ele falou o seguinte, deveríamos estar mais preocupados com o caráter do que com a nossa reputação. A popularidade pode ser alcançada muito rapidamente diante dos homens, mas o caráter diante de Deus é um fruto de anos de treinamento e disciplina diante do Criador. Forte isso, né? O caráter diante de Deus é um fruto de anos de treinamento, mostrando diante de Deus que você é dele de verdade, em secreto. Para finalizar tudo, Mateus capítulo 6, versículo 16. Hoje ninguém dá amém, irmão. Vocês estão escondendo alguma coisa, irmão? Vocês estão meio enrolados, irmão. Acho que vocês estão meio enrolados, irmão. Irmão, vocês estão meio esquisitos, irmão. Olha, irmão. Meu filho que não gosta quando eu falo assim, olha. Ele me imita, né? Olha. Irmão, não estou dizendo que você não vai falhar. Eu não estou dizendo que Deus quer a perfeição de você. Ele quer que você se conserte, irmão. Já aconteceu de uma pessoa, de você descobrir algumas coisas da pessoa, uns podres da pessoa, e você ficar assim, o quê? Ela? Como assim? Ele? Quem já aconteceu isso? De você ficar assim abismado, você ficar, surpreso. Falei, meu Deus, fulano fazia isso, fulano fazia isso. Mas tomara que seja descoberto aqui na terra. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade vos lhes digo que já receberam a sua recompensa. Então quando você faz qualquer coisa, para Deus principalmente, a gente começa a querer mostrar que eu estou jejuando. Tudo bem, tem jejum que eu faço, eu abro para todo mundo, aquele jejum que o próprio Jonas fez. Ele abriu um jejum, vamos fazer jejum todo mundo vai se consagrar, não tem problema. Mas tem jejum que eu posso fazer, que é um jejum, uma causa pessoal minha, que eu não preciso fazer, eu preciso quebrar a carne, eu que preciso quebrar a carne, eu. Agora tem jejuns que são abertos, né? Mas olha só o que diz agora aqui, próximo. Mas você quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. Sim, ao seu pai em secreto. E olha só, e o seu pai, aqui que eu acabo, que vê o que está em secreto, exato. Então o Deus que eu sirvo é o Deus de Laai Roi, é o Deus que vê tudo, é o Deus que vê todas as coisas, e a recompensa, a retribuição, ela vai aparecer, ou aqui na terra ou no céu. Olha para o teu irmão que está perto de você e diz assim, se preocupe mais com caráter do que com reputação. Amém? Porque a tua reputação, se você for uma pessoa de bom caráter, você precisa se preocupar? Pensa comigo, se você é uma pessoa que você pratica princípios quando ninguém está vendo, obviamente que se você consegue praticar esses princípios bíblicos quando ninguém está vendo, automaticamente quando alguém está vendo não vai ter problema nenhum. O problema é, eu estou me puxando para mim não fazer isso na frente da esposa. Eu estou me puxando para não fazer isso na frente do obreiro, do pastor, do filho, do patrão. Eu me puxo porque é só não ter ninguém que eu faço. É só não ter ninguém que eu faço, porque eu sou desse jeito. Então, te preocupa mais com o teu caráter do que com a tua reputação. Essa é a mensagem que eu tinha hoje. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. Glória a Deus. Levanta a mão para o céu, fecha os teus olhos aí. Pai, obrigado por essa palavra. Hoje eu precisava escutar esse tipo de mensagem. Hoje eu vou sair dessa igreja pensando mais quem eu sou em oculto, quem eu sou mais quando ninguém está vendo. Eu vou me puxar mais para praticar princípios de caráter. Quando ninguém estiver junto comigo, eu não preciso que alguém me fiscalize, eu não preciso que alguém me vigie, eu não preciso que se tiver uma pessoa junto comigo, eu já mudo o meu jeito. Opa, pode ter um problema aí, hein? Pode ter um problema sério aí. Você está querendo apenas aparecer e aparentar uma coisa. Está amarrado em nome de Jesus. Nós queremos nos acertar agora. Como disse em Apocalipse, agora há pouco, você leu junto comigo Apocalipse 20, 12 e o 13. O livro da vida e os livrinhos vão ser abertos.
E quando o livro da vida e os livrinhos forem abertos, cada um de nós vai ser julgado por aquilo que está escrito lá nesse livro. Pastor, mas você acha que vai ser livro mesmo? Eu não sei se vai ser exatamente um livro, né? Pode ser que seja. Pode ser que seja um livro. Eu acredito que sim, o julgamento vai começar por dentro da casa de Deus, por aquelas pessoas que se diziam cristãs, aquelas pessoas que se diziam de Jesus, mas tinham uma vida paralela. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele disse que muitos vão expulsar demônios, muitos vão fazer maravilhas, vão pregar, vão profetizar, mas ele vai dizer: eu não conheço vocês. E aí a pessoa vai dizer: mas o que aconteceu, Jesus? Como assim? Eu expulsei demônio, curei enfermo, preguei a palavra. Ele disse: mas você fez tudo isso com uma vida paralela. Você fez tudo isso e você teve um paralelo. Você viveu paralelamente fora da palavra. Você viveu totalmente equivocado fora da Escritura Sagrada. E isso que pode me prejudicar, isso que pode prejudicar você, porque você viu que a retribuição e a recompensa vai vir. Diga: Deus vê todas as coisas. Laai Roi, o Deus que tudo vê, quando ninguém mais me vê. E assim o José vivia. O José, ele sabia que Deus estava naquela casa. O Davi sabia que Deus estava naquele campo, lá atrás das ovelhas, lá onde ninguém estava vendo. Ele sabia que Deus estava ali. Ele sabia. O José, ele tinha convicção disso. O José, o Davi, esses caras, eles sabiam que Deus estava lá. Aleluia. Espero que você sinta a tua miséria. Espero que você sinta o teu pecado, a tua falha, e você se conserte com o Criador. Aleluia. Levante as tuas mãos. Escute essa canção. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Mais uma vez. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Nós entendemos o teu recado, Senhor. E a partir de hoje nós vamos nos policiar mais. Porque se você vive no piloto automático do Espírito Santo, se você vive no piloto automático da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, se você vive no piloto automático das Sagradas Escrituras, você vai ser a mesma pessoa na frente e atrás das pessoas. Você vai ser o mesmo. Então a nossa preocupação maior é quando as luzes se apagam, é quando nós estamos sozinhos, é quando ninguém mais está enxergando. É ali que nós devemos vigiar. Porque quando as pessoas estão perto, automaticamente as pessoas têm um recuo, automaticamente as pessoas, elas se comportam diferente. Mas quando você se solta, quando você está na frente dos outros, você se solta. Quem é você? Quem é você? Quem é você quando ninguém está por perto? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você? Quem é você? Não esquece, os olhos do Senhor estão em todas as veredas, todas. Fala comigo essa palavra agora. Fala em voz alta comigo. Em todas as veredas, caminhos, todas as coisas, passos, boas e más pessoas.
E por que Deus está em todos esses lugares que eu falei agora? Grita bem alto: retribuição, recompensa, volta. E tudo que não voltar aqui na terra de coisa boa ou ruim, vai voltar no dia do juízo. No dia do juízo vai aparecer. Porque alguns pecados serão manifestos aqui, e outros pecados serão manifestos só depois. E você diga: Senhor Jesus, me ajuda. Aleluia. Eu não sei para quem eu preguei hoje, mas se você tem alguma coisa oculta, se acerta agora. Se você tem uma coisa que as pessoas, você pensa que as outras pessoas não sabem, e de repente não sabem mesmo, mas Deus já sabe. E o pior de tudo, o diabo também já sabe. Se acerta agora. Não precisa ficar gritando em voz alta aqui, mas pede perdão naquilo que você faz errado no oculto, até de repente no teu coração, no secreto. Quando as pessoas elas saem de perto de você e você se transforma, você é uma pessoa totalmente diferente. Que se alguém olhasse para você e diria: meu Deus do céu, olha só essa pessoa que ela está fazendo. E vou te falar mais: e se por acaso passasse num telão para todo mundo ver quem é você quando ninguém vê, você suportaria isso? Ou mostraria a sua vida igual a de José, que negou se deitar com aquela mulher? Glória a Deus. Ou seria uma pessoa que ia mostrar para você que nem o Moisés, que Moisés matou o egípcio e deixou o dedão dele para fora. Ele pensou que ninguém ia estar vendo. Misericórdia. O diabo ele faz a panela, mas não faz a tampa. Satanás ele faz você fazer uns negócios, você pensa que ninguém sabe, mas ali tem uma câmera, ali tem um negócio, ali tem alguém que viu, ali tem alguma pessoa que enxergou você. Não faça só porque você é fiscalizado diante dos outros. Tu és o Deus que me vê. Cante bem baixinho. Tu és o Deus que me vê, que me vê no oculto. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê no secreto. No secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Não estou só. Não estou só. Não estou só. Não estou só. Para finalizar, tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê. Lai Roy, Deus que tudo vê. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê no secreto. No secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Diga: não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu abençoo você agora em nome de Jesus. Seja abençoado, seja abençoada. Essa palavra hoje veio para limpar a nossa vida, limpar o nosso coração. E vou te falar um negócio, hein? Se você se acertou agora, se você se consertou, está sendo passada uma borracha em cima de tudo isso. Agora, se você não passou, lá no dia do juízo, você acreditando ou não, vai aparecer. E vai ser um livro que vai ser lido. E você vai ser julgado porque aquilo ali continua escrito. Diga comigo: pecado não caduca. Isso. Agora, pecado confessado é pecado inexistente. O pecado que você se acerta, aquele que você errou e já pediu perdão, aquele pecado que você não fica guardando, você fica encobrindo, você não encobre, você joga para fora, você é abençoado. Agora você diz: obrigado, Jesus, e aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode, esse Deus Todo-Poderoso, que vê todas as coisas. Amém.